As primeiras vezes em que eu ouvi falar em naves e seres de outros planetas foi dentro da minha própria casa. Meu pai era um verdadeiro apaixonado por discos voadores e tudo que era ligado a esse assunto. Lia muitos livros de ficção científica, de Isaac Asimov principalmente, ouvia muito esse nome dentro de casa, entre outros, como Clarke e livros de pesquisa ufológica. Mas o que foi determinante na minha curiosidade sobre essas naves e seres foi o fato de que meu pai, completamente apaixonado por eles, em dias de tempestade proferia uma frase que me deixava empavorosa. Nosso apartamento na Rua Cupertino Durão, naquele começo dos anos 60, era um dos poucos prédios naquele Leblon, no Rio de Janeiro, que ainda era muito povoado por casas. E os poucos prédios eram todos de no máximo 4 andares, inclusive o nosso. Morávamos no 3º andar, mas numa esquina no final da rua Cupertino Durão. Ela terminava ali. E sem nenhum outro prédio na nossa frente, o que nos proporcionava a visão da Lagoa Rodrigo de Freitas inteira. E todos os seus morros, em seus contornos, como Corcovado, Cantagalo, perfeitamente, sem obstáculo nenhum. Ela, a lagoa, simplesmente estava inteira ali na nossa frente, na frente das nossas janelas. Em dias de tempestade, com raios e trovões, e a lagoa era, com os seus morros ao redor, um excelente condutor de energia. Portanto, podíamos assistir os raios que desciam de forma muito violenta sobre o espelho d'água. Nossas janelas eram vidraças que tomavam toda a extensão das paredes em todos os cômodos. Meu pai simplesmente escancarava as janelas e começava a falar, olhando para o céu: "Podem vir, podem me buscar, estou aqui pronto para ser abduzido." Aquilo me desesperava. Eu nem sei como descrever o amor que eu sempre senti pelo meu pai. Era algo de outras vidas mesmo. A ponto do Chico Buarque pontuar, falando que o meu complexo de Eletra era absurdo. Não era psicossexual, era apenas um amor de outras vidas, somado a uma imensa admiração e orgulho daquele ser tão especial que era o maestro Severino Filho. Mas diante desses pedidos feitos naquelas janelas abertas para a Lagoa Rodrigo de Freitas, eu, em prantos, me agarrava nas pernas do meu pai e gritava ao contrário para os céus: não levem meu pai!" Aí nasceu a indelével necessidade de entender quem eram esses seres que meu pai queria ir embora com eles. Comecei a estudar sobre ufologia logo que eu pude. Na minha adolescência foi lançado um livro que veio de encontro com tudo o que eu acreditava. Se chamava Eram os Deuses Astronautas, do suíço Erich von Däniken, que, embasado em diversas pesquisas ao redor do mundo, ele defendia a existência de vida inteligente no universo, fora do nosso planeta, e que esses seres trouxeram grandes ensinamentos para a Terra. Evidente que ele sofreu naquele final dos anos 60 e começo dos 70 diversas perseguições, inclusive da igreja. Acabou sendo preso por fraude, peculato e terminou por escrever outro livro dentro da cadeia. Eu me lembro que o forçaram até a desmentir tudo o que ele havia dito no seu principal livro, que eram os deuses astronautas, de tanto incômodo que causou para a ordem da época. E agora, mais de 50 anos depois, começaram a afirmar a existência de vida fora do nosso planeta e estão disponibilizando provas concretas de visitas e experimentos com seres em vários países. Se mesmo com todas as afirmações sendo feitas hoje em dia, existem pessoas que se recusam a aceitar essa possibilidade, eu gostaria de perguntar como explicam determinadas coisas nesse planeta, como, por exemplo, o cubo do Dr. Gould, ou as figuras gigantescas do Planalto de Nazca, que até hoje afirmam terem sido feitas por objetos voadores. E, aliás, recentemente um casal, moradores de uma região rural,
porém muito próximo de um centro urbano, em Santa Catarina, ter ouvido ruídos e perceber uma forte luz na madrugada que os acordou e os levou a levantar para ver o que era. As luzes estavam sendo projetadas do alto em direção à plantação ao lado da casa deles. Quando as luzes sumiram, eles voltaram a dormir, mas a surpresa foi no dia seguinte, quando encontraram figuras geométricas e circulares por todo o campo com medidas super precisas. Isso foi bem recentemente, aproximadamente uns 2 ou 3 meses atrás. E temos que falar das pirâmides. Como aqueles blocos foram levados para lá. E tantas outras construções espalhadas pelo mundo que até hoje não foram explicadas, nem como foram feitas e muito menos como o material usado foi para lá, se não existia nada parecido ao redor. Isso sem contar com a engenharia de ponta aplicada nas construções. Enfim, não adianta tentarmos tapar o sol com uma peneira. É muita insensatez não acreditar que existam outros planetas habitados e naves e seres por aí nesse vasto universo. Ultimamente, diversos cientistas estão confirmando a possibilidade de tudo ser muito diferente do que sempre foi afirmado. A própria NASA, que sempre desmentiu qualquer contato com seres extraterrenos, já afirma terem tido contato e muitas provas desses contatos. Assim como diversos avistamentos estarem sendo anunciados em diversos países, descrevendo formas, cores, movimentos e números de objetos distintos. Não se pode mais negar. Anúncios como esses estão povoando os noticiários nos jornais, nas TVs e nas redes sociais diariamente. Diversos pilotos de avião atestaram estarem encontrando com muita frequência naves em seus trajetos, inclusive muitos no Brasil. Existem livros que falam que aqui no planeta Terra fomos colocados por 11 estrangeiros, como uma espécie de experiência para a criação de uma nova raça. Porém, dentro da espiritualidade, esse planeta é o planeta das expiações. Aqui viemos para aprender, para nos elevarmos e podermos sair do círculo vicioso de voltar sempre para continuar pagando karmas. Eu sei que isso é outro assunto que mais gente ainda irá torcer o nariz. Paciência. Assim vagueia o meu pensamento e é a minha crença. Então, nesse momento em que estamos saindo da terceira dimensão, passando pela quarta e caminhando a passos largos para a quinta dimensão, eu acho até que já passou da hora de abrirmos mais um pouco a nossa cabeça e coração para aceitar determinadas coisas. Para isso é necessário que se entenda o que são essas dimensões. Então vamos falar delas. Primeiro, vamos entender o que é o conceito da dimensão. Tudo e qualquer corpo que ocupe um lugar no espaço tem uma dimensão. Quando a gente só consegue ver uma medida, como por exemplo o comprimento, você só tem uma dimensão. O ser humano, nos seus primórdios, só conseguia enxergar apenas essa medida, o comprimento. Eu vou daqui para ali. A minha lança vai em direção àquele alvo, é só o comprimento. Depois, ele passou a enxergar que existia uma nova medida, a largura. E você passa a ter 2 dimensões, o comprimento e a largura. Eu vou até a caverna, vou precisar dar 30 passos para chegar até lá. Mas a boca da caverna é estreita para que meu corpo passe, então eu tenho que ter uma outra medida em jogo, a largura. Aí eu viro um ser que entende a segunda dimensão. Só que agora eu consigo ver o comprimento, a largura e a altura. Porque ela também é baixinha, então eu não consigo passar na altura. Daí chegamos às medidas de comprimento, largura e altura.
Então você passa a ver o mundo material tridimensionalmente. Essa é a visão que tínhamos desde que conseguimos entender o que significava uma medição mais ampla. Mas aí veio a quarta dimensão, a espacial. Tempo. De novo, o tempo. Já falei dele anteriormente em outro vídeo. Não é à toa que no candomblé Iroko, que significa tempo, é cultuado como a mais importante divindade. Hoje em dia, nós enxergamos qualquer volume que ocupe um espaço com essa visão espacial também. Só que estamos entrando na quinta dimensão e passamos a entender o que é a matéria e a não matéria. Ou seja, ampliamos nossa visão para algo muito maior do que até hoje enxergamos. É onde entra tudo que compõe o universo, materialmente, espacialmente e espiritualmente. E não é mais estarmos num lugar, é uma frequência. E temos que estar preparados para as tantas informações, revelações, mudanças e, principalmente, escolhermos de que lado estaremos com tudo que se apresentar. Se você me assistiu até aqui, no próximo capítulo vamos abordar um pouco mais sobre a possibilidade desses seres extraterrenos, os que já foram catalogados e, quem sabe, falar um pouco das minhas experiências ufológicas, assim como, quem sabe, falar dos intraterrenos. Até lá e obrigada por estar aqui.